Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Igor, Vanessa, Felipe, Henrique. Então, pessoal, primeiramente, né, é um prazer enorme, né, estar realizando essa primeira live aqui para o grupo fechado, né, do meu amigo Hermes, profissional extremamente capacitado, meu personal, meu amigo. Então, né, filha. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse grande projeto, né, que o Hermes tá fazendo, né, em conjunto aí com a psicóloga, a Letícia, né, o nutricionista, né, o Felipe, o próprio Hermes. E hoje, cara, fiquei aí, né, incumbido de falar um pouco sobre a questão de compulsão alimentar, né. Antes de eu começar, né, deixa eu me apresentar, né. Meu nome é Gustavo Medeiros, eu sou médico, né. Tenho especializações na área de nutrologia, ortomolecular, medicina do esporte, endocrinologia, tá? E tenho uma experiência bem interessante aí nessa parte de emagrecimento, performance e saúde também, né? E eu acho que o principal aqui da gente fala hoje é basicamente sobre compulsão alimentar, né? Então, gente, a gente vai, né, abrir, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o assunto. E aí a gente vai abrir para perguntas, né? Olha o Hermes aí. Fala, Hermes. E a gente vai abrir aqui para perguntas, né? Para a gente estar trocando, que eu acho que a grande jogada aqui é todo mundo entender, né, o porquê das dificuldades, às vezes, em aderir a um programa alimentar, em aderir a um programa de treinamento, né? Então a gente aqui, eu com a minha experiência, vou tentar falar um pouco disso aqui. E vou querer trocar com vocês, né? A gente vai responder aí a todas as perguntas, né, que forem feitas, né? Para ir clareando a mente. Aí, me dando moral aí, valeu, Hermes. Então, pessoal, o que seria compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar nada mais é do que uma necessidade do corpo em comer determinado alimento. Só que ele pode ser desde um brigadeiro até uma picanha. E aí você chega, cara, eu preciso muito comer esse alimento é muito bom. E você fica naquela fissura, né? Naquela fissura de querer comer aquele alimento em determinado momento. E o que está ligado diretamente, né? Eu digo assim, uma ligação bem pontual. Eu digo para você que em quase 90% dos casos, a ansiedade, né? A ansiedade, ela tá ligada, né? Porque quando você está ansioso, a sua cabeça está a 250 por hora. Então, qual é a forma de você, né, reduzir essa ansiedade? É comer. E normalmente, né, essa avidez alimentar, essa compulsão alimentar, normalmente são por alimentos muito gostosos, né, e muito calóricos. O que é ruim. Então, quando você tem uma avidez, por exemplo, por doce, né, um brigadeiro, um doce de leite, um bombom, seja lá o que for, você come aquilo. Quando você come aquilo, qual é a sua sensação? É de relaxamento. Você simplesmente fica em alfa. Podem xingar sua mãe, roubar seu carro, você não está muito preocupado com aquilo. Por quê? Porque você está saciando, né, a vontade do seu cérebro naquele momento. Perfeito? Só que, infelizmente, essa saciedade ela dura muito pouco tempo. E aí passa meia hora, 40 minutos, uma hora, a fome volta, a ansiedade mais forte e você vai lá de novo comer. E assim sucessivamente. Agora você imagina no cenário que a gente está vivendo hoje, né, de um isolamento social. Você dentro de casa, a geladeira cheia, você com pouca coisa para fazer, né? E aí você tem às vezes a necessidade de comer uma besteira. Nesse grupo aqui eu sei que ninguém está comendo besteira. Eu tenho certeza absoluta. Não é, Hermes? Tenho certeza absoluta. Então eu estou aqui meramente para clarear isso para você, entendeu? Então, quando a gente fala de compulsão ou avidez alimentar ou hiperfagia, né? Hiperfagia é o quê? É um excesso, é fagia comer. E hiper é muito, é comer muito. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente tem uma deficiência de neurotransmissores, né? Geral regrado, isso aí. 100%. O que é um neurotransmissor? O neurotransmissor é um
neuro-hormônio, vamos colocar dessa forma, que ele é produzido pelo seu cérebro, tá? E pelo intestino. Principalmente a serotonina, eu vou falar depois disso. Então a serotonina é o neurotransmissor ligado ao prazer, né? Ao relaxamento, a tudo de bom. Então, o que acontece? Quando você se alimenta de um alimento doce, normalmente, você tem, normalmente, essas pessoas que têm avidez mais por doce, que normalmente são as mulheres, falta serotonina. Então, a serotonina, em 80% dos casos, é a principal, né? É o principal ator desse filme. Então, por isso, das drogas. Então você tem, né? Como é que você aumenta a quantidade de serotonina no cérebro de uma pessoa para fazer com que ela não coma? Você pode utilizar uma droga, você pode fazer uma atividade física, você pode utilizar um aminoácido, né? Que um aminoácido é como, por exemplo, o triptofano ou o 5-hidroxitriptofano, ele dentro do seu corpo, no seu cérebro, ele se converte em serotonina. Então você tem várias formas de estar melhorando, né, a quantidade de serotonina no seu cérebro. Mas o que aqui a gente está falando, principal? Atividade física, né? O Hermes, quando colocou esse desafio, eu tenho certeza que todo mundo aqui está modulado, né, em termos de serotonina. Ou se não está, está no caminho certo. Perfeito? E a gente sabe, né, que todo processo que a gente começa a fazer, seja ele principalmente de perda, né, de uma doutrina alimentar, os 10 primeiros dias são bem complexos. São bem complexos por quê? Porque é quando o seu corpo está fazendo a cetoadaptação, né? Você, quando diminui a ingesta de carboidratos, de comida de forma geral, naturalmente o seu corpo ele começa a utilizar como fonte de energia a gordura, tá? E também o músculo. Por quê? Porque se você não tem um carboidrato, né, que circulante, ele vai ter que buscar uma outra fonte de energia, até porque ele precisa fazer com que você continue respirando e vivendo. Então esse processo de mais ou menos 10 dias, o corpo está começando a se adaptar. Você pode ter dor de cabeça, insônia, irritabilidade, uma série de coisas. Mas eu te digo, né, se você... exatamente, Hermes, o corpo precisa entender isso. Mas ele vai entender. Ele vai entender. Tem pessoas que entendem rápido, outras demoram um pouco mais. Mas ele vai se adaptar. O seu corpo é preparado, né? Ele é preparado para se adaptar a qualquer situação que você coloca. Entendeu? Então, quando você começa a fazer atividade física, naturalmente você já aumenta a demanda energética. Você começa a queimar, né, mais calorias. E o corpo fala, peraí, cara, eu tenho que recompor essa caloria. E te estimula cada vez mais, a cada vez mais comer. Porque se você está queimando, você precisa recompor isso. Entendeu? Então, assim, gente, a parte, né, adaptativa do processo de emagrecimento, acreditem, né? 10 a 14 dias, se você passar dessa fase, você começa a simplesmente entrar, né, literalmente nesse processo de perda de peso. Que ele, quando começa, ele é constante. Você perde no início do tratamento, você, né, seja ele de atividade física principalmente, e uma doutrina alimentar, você começa a perder o peso de forma mais rápida. E aí, é natural que essa perda de peso ela vai sendo abrandada, porque no processo inicial de perda, você perde muita água, né? Você tem retenção de água. O que causa retenção de água? É o excesso de sódio, basicamente, da tua alimentação. Inclusive, coisas doces também, né, tem sal. Então você retém sal, você aumenta a ingesta hídrica e diminui a ingesta calórica, naturalmente você começa, né, a perder peso. E isso aí vai que vai. Falei da serotonina, mas também tem um outro neurotransmissor muito importante, né? Esse eu digo que os homens têm uma deficiência maior, né, desse neurotransmissor, que é a dopamina, né? A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. É tipo assim, deixa eu dar um exemplo prático para você. Você chega para mim lá no meu consultório, em qualquer outro lugar, e você vai lá me dar um presente, me dá uma caneta. Só que eu tenho na minha gaveta tem uma caneta igual àquela. A pessoa que está modulada de dopamina, como é que ela vai fazer? Caramba, cara, pô, valeu, cara, porra, brigadão, maneiríssima essa caneta, porra. O cara que não está modulado, ele vai olhar para a caneta e vai falar, pô, cara, valeu, brigadão. Pega a caneta, bota na gaveta e vida que segue.
Então isso é um exemplo. E na alimentação? Uma pessoa que tem déficit de dopamina, ela vai preferir alimentos salgados e gordurosos. Isso não é uma regra, tá? Em medicina, 2 e 2 não são 4. Mas, normalmente, pessoas que preferem alimentos salgados e gordurosos estão com déficit de dopamina. Aí deve ter alguém falando assim, nossa, cara, eu, antes né, de estar fazendo esse trabalho com Hermes, eu queria comer doce, salgado, gordura, eu queria comer tudo. Então, você era provavelmente uma pessoa que tinha deficiente de mais de um neurotransmissor. Perfeito? Aqui o Jaime está perguntando, a glutamina, BCA e outros aminoácidos têm alguma função no sentido de diminuir a necessidade de doces? Então, olha só, nesse caso aqui, da glutamina e o BCA a reduzir a quantidade a doce, eu diria que não. Por quê? Porque o BCAA, ele é um aminoácido, né? Na verdade são 3 aminoácidos, né? Leucina, isoleucina e valina. São aminoácidos essenciais, ou seja, o seu corpo não produz, ele precisa de ter uma fonte exógena para ele, tá? E é o principal aminoácido ligado, né, à síntese de proteína, ganho de massa muscular. Já a glutamina é um aminoácido que 80% do músculo é formado de glutamina. O intestino ama glutamina, né? Então, assim, e essa glutamina, ela vai para o intestino, ela pode ir para o músculo e pode ir para o cérebro, aumentando o neurotransmissor chamado glutamato, que é neuroexcitatório, ou GABA, que é inibitório. Então, mas esses aminoácidos aí, eu diria que eles não têm uma função para reduzir a necessidade por doce, Jaime. Mas qual aminoácido, Gustavo? O aminoácido pontual para elevar a serotonina, né? Ele se chama triptofano. Só que o triptofano é um aminoácido também essencial, o nosso corpo não produz, só que ele tem um tamanho molecular muito grande. Então a gente tem uma barreira que divide o sangue do sistema nervoso, que se chama barreira hematoencefálica. Ele tem um tamanho muito grande, o buraquinho é pequeno, tá? E ele é grande. Então o que acontece? Ele se converte em um outro aminoácido chamado 5-HTP ou 5-hidroxitriptofano, que tem um tamanho menor. Ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, entra no sistema nervoso central e aí precisa de cofatores como vitamina B6, B2 e B3. Converte esse 5-HTP em serotonina e essa serotonina é convertida em melatonina e você tem sono, uma melhora da qualidade do sono. Então, esse aminoácido seria o aminoácido melhor para essa condição, tá? Porém, existem casos que pessoas que usam esse aminoácido que podem não ter esse efeito. Por conta de quê? De uma disbiose intestinal. Se você faz uso oral, você depende do seu intestino para isso. E lembrando que o intestino produz 80% da serotonina. Então você já viu, né, uma pessoa assim, você já ouviu aquele termo, nossa, o fulano de tal está enfesado. Isso tem fundamento. Enfesado porque ele está cheio de fezes, ele está constipado. Então o cara que está constipado, ele não tem uma produção adequada de serotonina. Então ele vai ser ansioso e estressado. Normalmente mulheres, né, que tem mais essa condição. Então, olha a relação aí da ansiedade com o intestino, com a serotonina. Perfeito? Então uma forma de você garantir, né, uma elevação na serotonina, sem depender do teu trato gastrointestinal, é você utilizar de forma sublingual. Perfeito? Esses aminoácidos. Tá legal, Jaime? Ficou claro para você? Qualquer dúvida pode colocar. Aí que a gente responde. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Então aqui, ó, a Gabi falando que tomou cromo nos dois primeiros meses. Então, o que é o cromo? O cromo é um mineral, tá, que ele está relacionado ao metabolismo de carboidrato. Então, o que acontece? Pessoas que têm uma avidez muito grande por carboidrato tendem a depletar o cromo. Então, se você come muito carboidrato, o cromo ele sai fora. Então, naturalmente, quando você faz uma reposição de cromo, você também pode, de certa forma, por um mecanismo indireto, também reduzir a sua avidez por doce ou por carboidratos, tá? E é uma coisa muito interessante de se usar. Você tem várias formas de utilizar o cromo, né? Você tem o picolinato de cromo, o cromo GTF, o cromo glicina, entendeu? Tem várias formas de você utilizar, tá bom? Então o cromo, assim como o vanádio, também é bastante interessante em utilizar para melhorar a sensibilidade da insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio que é liberado após a ingesta de qualquer alimento, mas principalmente do carboidrato e da proteína. Então, quando a insulina é liberada, ela na verdade ela vai simplesmente pegar o carboidrato e colocar ele dentro da célula.
tá? Só que esse é um hormônio que ele tem um potencial anabólico muito grande. Ele tem um potencial anabólico muito grande. Então, ele sai hipertrofiando várias células musculares e os adipócitos. Então, o cromo, né, ele tem essa... vamos dizer assim, para vocês entenderem, ele direciona melhor. Insulina, vem cá, pega esse caminho aqui, vai por aqui. É como se ele fizesse mais ou menos isso. Tá legal? Agora, suplementar triptofano é interessante mesmo praticando exercício? Então, se você usar o triptofano antes do treino, você pode, de repente, ficar um pouco sonolenta, tá? Mas não é uma regra. Então, você pode utilizar o triptofano sim, tá? De preferência, longe da alimentação. Por quê longe da alimentação? Porque você já tem aminoácidos na comida. E quando você utiliza esse triptofano com a comida, você tem uma competição para ver quem entra na célula. Então é legal que você utilize esse triptofano, se você quiser utilizar ele, longe das refeições, preferencialmente com o estômago vazio, que teoricamente ele vai se converter em 5-HTP e serotonina e reduzir a sua ansiedade. Perfeito, Vanessa? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui que passou, eu não vi. Então, o Felipe aqui está dizendo chapa na banana. A banana realmente aumenta a serotonina, só que ela é calórica. E é um carboidrato que também não é para comer muito, né? Então, assim, é uma boa ideia, mas com moderação. Deixa eu ver aqui. Aqui, beleza. Então, Aline Mancini. Então, quem tem intestino preso é ideal fazer uso de serotonina? Não, não é isso. A gente tem que buscar a causa. O intestino preso, constipado, ele vai, teoricamente, produzir uma quantidade menor de serotonina. Mas qual é a causa da tua constipação? Se for falta de água, você tem que beber água para resolver a constipação. Não adianta tomar serotonina. Se for pouca fibra, você tem que comer fibra, solúvel e insolúvel. São dois tipos de fibra. Só que se comer fibra e não beber água, piora. Entendeu? Então, na verdade, o intestino já é um produtor de serotonina. Normal. Ele já produz isso aí naturalmente. Então, você tem que, na verdade, resolver essa questão. E aí, primeiramente, a gente tem que buscar a resolução do problema. Se o cara tem constipação, vamos avaliar. Ele bebe água? Ele tem uma alimentação legal? Ele bebe água, tem uma alimentação legal, rica em fibra e tal. Perfeito. Ele tem disbiose intestinal? Caraca, Gustavo, o que é disbiose? Disbiose nada mais é que é um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. O nosso intestino ele tem 10 elevado a 15 bilhões de bactérias. Nessas bactérias tem bactérias boas e ruins. Você com uma alimentação pobre, você vai selecionar bactéria ruim. Então você pode ter uma constipação por uma má alimentação. Então o normal é que você reponha os probióticos e reponha também os pré-bióticos, que é a comida do probiótico, podendo utilizar também a glutamina. Perfeito? Então a constipação não adianta dar, não, tem que ver a causa dela. Achou a causa, resolve e o corpo volta naturalmente a produzir tudo de forma regular, tá? Como dosa serotonina no sangue? Você pode dosar a serotonina no sangue. Inclusive é um exame que eu peço bastante. Só que é o seguinte, todo exame ele tem vieses. Vieses é o quê? Você pode de repente encontrar uma serotonina muito alta no paciente. E esse paciente pode estar inflamado. Mas Gustavo, inflamado como? Por exemplo, o cara que está acima do peso ele está inflamado, porque as células adiposas elas produzem uma coisa chamada interleucina, que eles são marcadores inflamatórios. Então a serotonina pode estar aumentada num cara inflamado. Tá? Mas você pode dosar sim. Só que é aquela questão, você não pode simplesmente olhar o exame de sangue e dizer que é verdade verdadeira o que você está vendo ali. Senão você vai ser meramente um leitor, né, de um resultado laboratorial. Então você tem que saber exatamente, né, por que aquela serotonina está baixa. Essa pessoa já teve depressão, utiliza algum medicamento, como é que foi a noite de sono dela? Né? Porque você tem que fazer uma restrição de alguns alimentos que aumentam a serotonina, como a banana, por exemplo, que já foi citada aqui. Tá? Mas você pode dosar sim, sem problema nenhum, a serotonina. Tá? Mel tomou a chamada aqui, até ralou peito, o Hermes. Então, tem síndrome aqui, né, Lu Martins. Tenho síndrome do intestino irritável. Desde que comecei o desafio, me sinto ótima. Natural. Você simplesmente adequou uma alimentação que provavelmente, né, eu não tive acesso, mas ela provavelmente ela é bem pobre em glúten, né?
que é um dos piores aí, elementos, né? O glúten é a proteína, né? Aí do trigo, e ele pode, de via de regra, ele inflama o intestino em excesso, tá? Não é toda pessoa que vai ter isso. O que eu vejo o grande problema do glúten hoje não é o glúten em si. Primeiro que o glúten é mudado, né? Ele é geneticamente alterado, modificado muitas vezes para resistir à temperatura, para durar mais tempo, e isso aí a gente paga um preço, né? Lá na frente até com câncer, né? E além disso, é um alimento também que ele gera no autista, por exemplo, em crianças autistas, que você tira o glúten, você melhora muitos os sinais e sintomas. Em crianças que têm déficit de atenção, você tira o glúten da mesma forma, tá? Então, assim, você deve ter tirado o leite, né? Que o problema do leite não é só a lactose é o carboidrato do leite, a caseína é a proteína do leite, e retirado o glúten. Então, consequentemente, o seu humor deve estar muito melhor. Você deve estar mais sorridente, mais feliz. O teu intestino deve estar funcionando melhor, tá? E falando de intestino, a gente também, né? Isso é uma coisa da medicina chinesa. As fezes em si, o formato das fezes é muito importante, né? Nós temos uma escala chamada escala de Bristol, que ela vai das fezes tipo 1 até o tipo 7. As fezes tipo 1 é aquela em bolinha, né? Que é normalmente de pessoas mais constipadas, e a tipo 7, uma diarreia. O ideal é entre o 3 e o 4, onde as fezes têm forma, né? Uma forma, né? Aquela forma tradicional, né? Em churros, né? Que de uma consistência também pontual. Perfeito? Então isso também tem que ser avaliado. Então, no teu caso, eu acredito que você esteja melhor em vários âmbitos, até porque a atividade física também ajuda na questão intestinal. Ó, preferência por salgados e gordura pode ser diminuição de dopamina. E a preferência do doce poderia ser algum outro neurotransmissor? Poderia ser por serotonina em 80% dos casos, Felipe. O que pode ser usado para combater a disbiose intestinal? Então, você tem que, na verdade, utilizar os probióticos. E nós temos aí dezenas de famílias de probióticos. Aí você tem que avaliar qual probiótico você vai utilizar para determinada pessoa. Mas normalmente o probiótico, né, glutamina, prebiótico, você trata de disbiose, né? E também avaliar a questão de verminose, que é uma coisa que as pessoas hoje têm esse mito de que só toma medicamento para verme lá quando é criança, né? Parece que adulto não pode ter verme, o que de fato não é verdade. Tá? Beleza, Lu? Aqui é a Gabi. Eu não sabia que tinham outros cromos, só conhecia o picolinato. Isso aí, cromo GTF, cromo glicina, tem várias formas, tá? O que você sugere ingerir de pós-treino? Depende, né? O pós-treino é o quê? Quando você faz uma atividade física, cara, o maquinário, né, do nosso organismo, ele é perfeito. Quando você faz uma atividade física, você queima caloria. Você depleta a tua reserva energética. E o corpo, ele fica desesperado para repor aquilo que ele perdeu. E o que é isso? A moeda energética que a gente tem é o glicogênio. O glicogênio é o quê? Um montão de molécula de glicose junta que fica armazenada lá no fígado e no músculo. Então, quando você faz atividade física, você queima. O glicogênio da perna, se você vai queimar ele se você treina a perna. O do braço, ok? Então, assim, se uma pessoa quer emagrecer e tem um percentual de gordura alto, eu diria que usar um pós-treino, eu não usaria. Se o cara quer perder. Porque pensa, o corpo é um cara pão duro. Sabe um cara pão duro? Muquirana, mão de porco, é o teu organismo. Se você acabou de treinar e quer perder, e você joga lá um whey protein, como todo mundo faz, ele fala, pô, que beleza. A gordurinha que eu ia botar ela para jogo agora para quebrar ela, não vou mais. Por quê? Eu tomei whey protein. O whey protein ele é insulinotrópico, ele libera insulina e dispara construção de alguma coisa. Entendeu? Então isso é uma coisa muito pontual. Não estou dizendo que não é para tomar. Tem pessoas que têm pouca massa muscular que tem que usar o whey protein mesmo emagrecendo. É o que eu falo. Eu sou um cara, o Hermes me conhece, eu sou um cara que eu sou detalhista, tá? O whey protein não é para todo mundo no pós-treino. Quem quer emagrecer tem que tomar whey protein em relação a treino? Pode tomar, e tem pessoas que vão tomar e pessoas que não vão tomar. Entendeu? Não existe uma regra para isso. Ah, o whey protein pode substituir uma refeição? Pode, a critério do nutricionista sem problema. Você enriquece ele com uma fibra, ele se torna mais sacietógeno e tá ok. Mas isso aí é um critério, né, utilizado pelo nutricionista, né? Eu, como nutrólogo, eu utilizo às vezes, né, determinadas... utilizo alguns suplementos com esse objetivo. Mas eu trabalho, eu não monto dieta, trabalham comigo 3 nutricionistas que fazem isso.
O nutricionista estudou 4 anos para fazer isso. Então, nós médicos, eu como nutrólogo, posso montar dieta, mas é uma coisa que eu não faço. Porque eu tenho outras coisas mais a me preocupar com o paciente, a parte hormonal e por aí vai. Perfeito? E vamos continuando. Aqui, Silvestre Deia. Teria como, de acordo com o nosso desafio, fazer uma prescrição desses produtos? Quais produtos? Depois você me diz. Que eu não peguei isso, tá? Como faço para elevar a dopamina? Seja feliz. Aqui no caso a Vivian Bemota. Seja feliz, façam coisas que lhe dá prazer, tá? Tenha um modelo mental positivo, tá? Sorria. Elevar a dopamina é só você sorrir. Às vezes eu converso muito com meus pacientes. Às vezes, né, o fato de você fazer isso aqui, ó. Sorrir. Entendeu? Quando você está meditando, bota um rostinho lá de sorriso. O sorriso, ele é tudo. Ele é uma produção natural de dopamina, tá? Na questão, né, de aminoácidos, tá, que eu também vou falar, você tem alguns aminoácidos também, por exemplo, a fenilalanina, a L-tirosina, elas também vão elevar, né, a dopamina cerebral. E também temos alguns fitoterápicos, joimbina, mucuna, que é do feijão preto e por aí vai, tá? Então a gente tem várias formas de elevar a dopamina. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ô Jaque, não se sinta ignorante não, cara. Eu sou uma pessoa assim que eu adoro explicar, tá? O que tiver de pergunta, gente, pode falar. Aqui, a Camila Correia de Carvalho colocou candidíase de repetição, né, entre parênteses, associado ao intestino. O que usar para melhorar? Então, normalmente, candidíase vaginal, o que é passado pelo ginecologista? Uma droga antifúngica. Aí você toma a droga antifúngica, bota lá um óvulo vaginal, ou toma um oral, o problema vai embora, depois de 2 meses ele volta. Aí você fica ad eterno tomando aquele medicamento. Você está resolvendo a causa? Não. Você está paliando o problema. Porque o problema da candidíase vaginal é no intestino. Enquanto você não cuidar do intestino, você não vai melhorar a candidíase vaginal. Uma outra coisa que aumenta a candidíase vaginal é que a cândida é um fungo oportunista. E ele ama açúcar. Quem gosta de açúcar, normalmente tem uma possibilidade maior de ter candidíase. Tá? Obrigado, Daci. É uma aula. Eu também eu sou professor, eu dou aula, né, para médicos, né? Então é uma coisa assim, é uma paixão que eu tenho. E é um prazer enorme. O meu objetivo aqui, né? A gente tem pessoas aqui que alguns podem ser da área médica e outros não. O meu objetivo aqui é passar o conhecimento para você entender tudo que eu estou falando no seu nível. Entende? Porque não adianta ser um cara, nossa, o cara é uma sumidade, o cara sabe demais. Mas o que adianta? O cara fala pra caramba e tu não entende nada? O conhecimento que ele tem é dele, não adianta, não passa pro outro. Então, isso que é uma das coisas que eu me aperfeiçoo a cada dia, é procurar falar a língua de todo mundo. Porque quando você fala a língua de todo mundo entende o que você está falando. E não tem dúvida. Entendeu? Então, fica claro, eu sou uma pessoa assim muito pontual. O Hermes, né, me conhece, a Letícia também, Letícia Menescal, nossa psicóloga, é amiga, também já faz tratamento comigo. Enfim, eu sou muito explicativo, porque quando você explica e deixa tudo claro, não há dúvidas. Entende? Então você vai seguro, ciente, sabendo o que você está fazendo, aonde você está e aonde você quer chegar. Tá? Obrigado, Camila. Te agradeço pelo elogio. Então a Lu aqui, praticamente zero glúten. Isso aí certamente que melhorou a tua parte intestinal, de humor e por aí vai, né? Aí o Felipe aqui, eita, bolei com a parada do autismo. Cara, eu tenho um livro, né, chamado Glúten, né, O Assassino Silencioso do Cérebro. Se a gente, né, porque normalmente quem cuida de autismo, né, a gente são normalmente neurologistas ou psiquiatras, né? Então, e é basicamente droga. Ritalina, Venvance, por aí vai. Então, cara, eu sou prescritor, eu estudo muito cannabis medicinal. Eu me apaixonei de verdade, né? Tem mais ou menos aí 1 ano que eu fui a San Diego, né? Lá meu Deus do céu, parece mudou o meu paradigma de vida depois que eu comecei a estudar cannabis medicinal. E é uma coisa também que pode ser utilizada no autismo com sucesso.
Na verdade, a cannabis, em qualquer patologia, ela vai te trazer algum benefício. O problema é que é uma coisa relativamente nova, tem um preconceito em cima disso. Eu uso óleo de cannabis medicinal, por ser uma pessoa também ansiosa, que me ajuda bastante. Então, na questão do autismo, você tem como utilizar, de repente, a cannabis medicinal e fazer uma restrição alimentar de glúten, principalmente. Tá? Se você tira o glúten de, normalmente, um autista, ele pode melhorar de 20% a 70%. O problema é que a gente ainda não tem essa cultura, né, da alimentação nas outras especialidades médicas, mas eu acho que isso é uma tendência, vai chegar, porque contra provas não há argumentos, né? E nós somos o que nós comemos, né? Então eu acho que quanto a isso não temos o que dizer. Então, a Lu aqui, teste nutricional genético é válido? Li que pelo DNA daria para saber que alimentos evitar e direcionar a melhor alimentação. Então, Lu, é verdade. Né? A gente tem vários testes, né, genéticos hoje, não só alimentares, mas também de, por exemplo, fibra muscular. Às vezes você tem um filho, meu filho tem 6, 7 anos, eu quero avaliar aqui a fibra muscular dele para eu direcionar ele melhor para uma atividade física, né, melhor para um esporte. Então você tem como avaliar isso, né? São chamados polimorfismos, né, que você avalia, por exemplo, em doenças, né, pessoas que vão ter uma possibilidade de ter um câncer de mama, de ter um infarto, de ter um AVC. Você consegue hoje, né, mostrar, não dizer, ó, você vai ter, não é isso. Mas olha só, cara, aqui você tem alguns polimorfismos que estão dizendo que você, se não se cuidar, você vai ter uma tendência maior a desenvolver XYZ de patologia. Perfeito? Então, os testes genéticos, assim, é uma coisa que a gente utiliza na nossa prática e que ajuda muito, tá? Ajuda muito. E eu sou fã. Então, a Jaque, estou me familiarizando com os termos. Está melhorando a absorção pelo meu cérebro. Isso aí. Se tiver dúvida, fala que eu vou esmiuçando cada vez mais. Aqui, deixa eu ver. Então, Vanessa Lima Soares. Então, para quem quer emagrecer, é bom ficar quanto tempo depois do treino para se alimentar? Então, olha só. Volto a dizer, isso não é uma regra. Isso vai depender muito da sua composição corporal. Se você é uma pessoa que tem um nível de gordura mais alto, acima do normal, e tem uma massa muscular baixa, inferior, não é tão interessante que você faça uma coisa muito prolongada. Por quê? Quando o seu organismo está em déficit calórico, ele vai buscar energia em todo canto, na gordura e no músculo. Você perder... Um exemplo, perdi 500 gramas de gordura e 500 gramas de músculo. Para você é bom que já tem pouca proteína? Entende? Então, não seria interessante dessa forma. Se você é uma pessoa que tem um nível de massa muscular muito bom, até acima, o nível de gordura muito bom, aí sim, eu diria que você poderia ficar, enfim, 1 hora, 2, 3, dependendo, né? Ou então, porque as pessoas que treinam à noite treinam e não comem nada e vão dormir. Então, é uma forma também que você tem, mas não é uma regra. Tá legal, Vanessa? Vamos lá. Tá, obrigado aqui, Camila. Luana, tô aqui quietinha, só ouvindo, tentando aprender. Vamos lá. Exato, a Val falando, né? Essa é a grande diferença entre a medicina tradicional e a medicina integrativa que eu amo. É por aí, gente. Eu comecei nessa área, né, há 14 anos. Na época que eu comecei, não existia o que a gente está tendo aí fora. Não tinha. Os congressos de ortomolecular hoje, né, o Congresso Mundial, onde eu sou palestrante, hoje a gente tem 3.500 pessoas. Na época que eu frequentava, né, em 2007, a gente tinha 300 pessoas. Então esse boom aí, ele veio muito forte, né? E a gente tem muitos profissionais na área. Muitos. Entende? Mas assim, é uma coisa que eu vejo desordenada. Porque eu dou aula para médico. Então, eu avalio muito bem, né, o que eu vou falar nos meus cursos. Porque tem pessoas que chegam no curso totalmente cruas, né? Gostam, são apaixonados pela medicina integrativa, estão buscando conhecimento a todo custo, mas muitas das vezes, né, falta a base.
E a galera vem, né, o pessoal vem muito na questão, eu quero entrar, mas você, para entrar, você tem que ter uma base boa, né, para saber o que você está fazendo e aonde você quer chegar. Perfeito? A medicina integrativa, que hoje é integrativa, mas era ortomolecular, diga-se de passagem, só que a ortomolecular ela foi endemoniada, né, pelos conselhos, porque ser uma medicina, né, resolutiva, onde você via, né, de fato prevenção. Só que a onda veio, e quando a onda veio, não tem como parar mais. Não tem, ela veio para ficar e vai ficar. Não vai sair mais de moda. Entende? E a gente só vê crescer cada vez mais. Você vê as pessoas adotando um estilo de vida como nesse grupo, né, que o Hermes é um puta profissional, tanto tecnicamente como no aspecto psicológico, de motivação, né, e tá mudando a vida de vocês. Então, e muitas pessoas às vezes começam a adotar esse estilo de vida, larga o antidepressivo, larga lá o inibidor de bomba de próton, que é um omeprazol da vida, larga o remédio para dor de cabeça, porque melhorou a alimentação e não tem mais dor de cabeça, entende? Então, realmente ela veio para ficar, né? E assim, vejo com bons olhos isso. Eu sou filho de um médico pediatra tradicional que... E assim, eu fiz medicina, não foi nem pro meu pai, ele nunca me estimulou a fazer medicina, tanto que ele é pediatra. E eu fui simplesmente porque eu sempre quis, eu queria trabalhar com esporte, eu gostava, né? Se eu não fosse médico, eu seria um atleta, sem dúvida. Então foi uma coisa que eu busquei, né? E quando eu comecei, né, na medicina, essa medicina, acreditem vocês, eu ouvi assim dos meus familiares: vem cá, meu filho, você vai começar a estudar medicina quando? Eu falo, cara, mas eu tô fazendo medicina não, porque o fulaninho, o beltraninho tá fazendo residência, o outro tá não sei o que. Eu falei, cara, eu quero essa medicina, porra, eu não vou fazer por dinheiro, eu vou fazer o que eu gosto, entende? Então eu não abandonei, né? Eu tive 1000 motivos para abandonar isso, e não abandonei, seguir, e graças a Deus, né, hoje eu consigo ajudar muita gente, né? E não tem preço no mundo que pague, né, o bem que você faz para uma pessoa que está diante de uma condição clínica crônica, anos e anos e anos, tomando um medicamento, um corticoide, você com um ajuste alimentar, a pessoa fica curada, aí ela te tem como Deus. Você fala, meu Deus do céu, mas isso aqui é tão básico. E ele te coloca como Deus. Mas não é nada disso, é simplesmente você estudar, né, e entender e ter a mente aberta para o novo, né? O grande problema da medicina, não para todos os colegas médicos, mas é o novo traz medo, o novo traz insegurança, né? E você fala, pô, cara, eu já tô aqui, tô bem e tal. Você se mantém numa zona de conforto. Então, quando você está na zona de conforto e vem o novo, tu fala, não, cara, pô, eu tô bem. Então, deixa rolar, né? Eu nunca fui de ficar parado com zona de conforto, tanto que eu tenho 10 pós-graduações, né? Eu tenho 10 pós-graduações, ou seja, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, assim, e o conhecimento, quanto mais eu ganho, mais eu quero. Então, é meio que uma droga para mim, né? Só um pouquinho da minha história. Então, vamos lá. Letícia, obrigado, Letícia. Camila, o que você indica para melhorar a candidíase de repetição? Cortar açúcar, probiótico, mais alguma coisa? Eu acho que essas duas medidas aí já seriam de grande valia, tá, Camila, no seu aspecto. A questão é que a gente tem que se avaliar quais probióticos mediante uma história clínica prévia, né? Não dá para sair tomando qualquer coisa, tá? Mas essas duas condições aí já vai melhorar bastante, tá? E também a questão da lactose também seria interessante você abdicar, até porque a gente sabe, né, que o leite que a gente bebe não é leite, né? Diga-se de passagem. Vamos lá. Vamos lá. A live vai ficar salva, vai ficar com certeza. Vamos lá, quem mais aqui? Aqui, a Vivian Bemota. Eu sou bipolar, tenho muitas crises de ansiedade, estou me sentindo muito bem nesse desafio. Não tenho mais vontade de beber, estou me sentindo muito controlada, estou muito surpresa. Vivian, nada mais do que você simplesmente modulou os seus neurotransmissores, tá? Você só fez isso. Só modulou os seus neurotransmissores. Entendeu? Você simplesmente, com atividade física, uma mudança alimentar, você deu o que o corpo queria. Toda a condição clínica de qualquer paciente é falta de alguma coisa no organismo. Perfeito? Então, é a mesma coisa. O cara está com sede. O que você vai dar para o cara com sede? Guaraná?
Coca-Cola, mate. Não, você vai dar água, porra. Então é isso. Você está dando água a quem tem sede. Faltava na sua vida exercício. Faltava na sua vida alimentos com uma melhor qualidade. Para aí sim modular. Porque a pessoa bipolar, com a crise de ansiedade, né? Tem alimentos que são, né? São os geradores de ansiedade. Já falei aqui do glúten, né? Então são coisas que, cara, você é o retrato do seu prato. Você é o que você faz de atividade física. Perfeito? E é uma coisa que realmente é viciante, né? A atividade física quando feita com prazer. Vamos lá. Aline Mancini. Mesmo treinando todos os dias o desafio, acredito que vou perder massa muscular, além do percentual de gordura. Espero. O que você indica para ganhar massa muscular após o desafio? Então, volto a dizer, Aline, assim, pode parecer, né, que, pô, mas o cara não fala, cara, eu posso ser uma pessoa, te dar uma receita de bolo, cara, mas tudo que eu aprendi na minha vida não tem receita de bolo, tá? Primeiro que você tem que saber o que você perdeu, né? É interessante que você passe, né, por um método de análise da sua composição corporal. Seja a perimetria, que você passa a fitinha métrica, seja por dobra cutânea, né, para você avaliar o percentual de gordura e estimar a massa muscular, ou por bioimpedância, né, que é uma coisa que eu faço comumente na clínica, associada à dobra. Eu faço 2 métodos. Dentro desse processo, você consegue estimar quanto você tem de músculo e de gordura. Tá? Então o ideal é antes de você começar um processo você fazer e ao término você medir novamente, tá? E aí você vê o que foi perdido, o que foi ganho, para aí sim você, né, trabalhar nesse aspecto que você está dizendo aqui, o ganho de massa muscular. Então, por exemplo, você tem vários suplementos, né? Você tem glutamina, você tem whey protein, você tem creatina, BCAA, HMB, que é o hidroximetilbutirato, tem vários suplementos que você pode, né, trabalhar para ganho de massa muscular. A questão é que o grande segredo olha só, a palavra suplemento, o que ela significa? É um complemento do que você come. Se você só tomar whey protein, BCA o dia inteiro, tu acha que vai crescer? Não vai. Porque o alimento, a comida em si, ela é muito mais importante. O suplemento está ali para complementar o que você come. Então não adianta você só usar suplemento depois do treino, porque quando você toma whey protein depois do treino, ele é uma proteína que já praticamente pré-digerida quando ela é hidrolisada, por exemplo. Então você toma esse whey protein, ele bate no estômago, em 40, 50 minutos ele já foi. Ele já está na circulação, já entrou lá no teu músculo, aonde for. Então você não tem como, né? Então qual é a diferença de um pedaço de bife, um frango, para o whey protein? O whey protein já está pronto para o seu corpo absorver. O bife não. O bife você vai ter que mastigar. Ele vai ser digerido lá no estômago, né, pelo ácido clorídrico, que é o que digere a proteína. Ele vai ser fragmentado, né, em aminoácidos. Nessa proteína, a unidade básica, né, é o aminoácido, e esse aminoácido ele é absorvido. A questão é que ele demora horas. O whey protein minutos. Perfeito? Então é basicamente isso. Tá? A gente já... Agora, cara, porque o que acontece? É complicado, porque como vem a medicina integrativa, aí já tem muita gente querendo montar uma sociedade, um cara que está... Um profissional que está há 3 anos na área, ele quer ser o presidente da sociedade integrativa. Tem uma briga de ego muito grande por isso, entende? Então, assim, aí você já começa a estragar essa medicina bonita por uma questão de ego, né? Porque médico, né, a nossa classe, ela acha que sabe mais que todo mundo, mas não é assim, né? Então a gente tem um ego envolvido nisso. Então o ego de você querer ser maior, que você ter hoje, né? Hoje a questão de capacidade técnica do profissional, hoje é número de seguidor. Eu tô morto. Né? Eu tô entrando agora nesse processo. O Hermes está sendo um incentivador meu. Ele fala: Gustavo, porra, tu tem conteúdo, cara, você fala bem, você explica. E eu falei: cara, Hermes, eu vou contigo. Então eu tô começando isso agora, né? Essa questão da mídia social, porque eu sempre fui um cara que eu queria muito estudar, ficar dentro de um quarto, viajando para congresso, para curso, e esquecia disso. Só que isso aqui é importante. Mas hoje, você ter 300 mil seguidores, sinal que você tem uma capacidade técnica monstruosa. E a gente sabe que não é verdade. Mas hoje isso é o que vale, né? Então, é uma coisa que
essa área integrativa, o meu grande temor é que ela se perca por uma briga de ego das pessoas, né? Porque os meus grandes mestres, né, que eu aprendi muito, são os caras que menos falam. Tá? Você vai procurar no Instagram, um deve ter 5 seguidores, o outro 20. Os caras que mais sabem no Brasil, os caras que introduziram a medicina integrativa no Brasil, são os caras que menos falam. E a gente tem muita gente aí falando, mas de capacidade técnica é individual, né? Então, assim, meu grande medo nessa questão aí é a questão do ego, né, do profissional em si. Mas nada que, né, as pessoas não identifiquem. Obrigado, Cléo. Espero estar preenchendo as expectativas aí de todo mundo. A balança demora, aqui no caso a Luana, né? A balança demora a baixar no início de qualquer dieta que faço. É normal ou é individual? Que dieta você está fazendo? Essa que é a questão. E outra, né? Eu sempre digo o seguinte, eu gosto de fazer analogia, porque analogia a pessoa entende, tá? Normalmente a pessoa está parada, vamos dar um exemplo, 6 meses, parada sem fazer atividade física, sem ter um programa alimentar. Aí ela se anima, começa a fazer o programa do Hermes. Alimentação, apoio emocional, médico, tudo junto. 1 mês. Aí ela perde 2 quilos. Ela fala, caraca, eu tô comendo certinho, treinando todo dia, fazendo tudo, dormindo, perdi só 2 quilos. Cara, calma. O seu cérebro está com uma velocidade de 120. O seu metabolismo, 40, 50. Então, no meu consultório, os pacientes falam isso. Eu falo, gente, calma. Você está fazendo uma coisa há 1 mês. Você está começando a girar a roda. Tá? Então, ela não começa assim. Ela vai. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco o seu metabolismo, você começa a perder tanta gordura, que é o que acontece com meus pacientes, é o quê? Ele vai para emagrecer. Ele começa a perder tanta gordura que ele começa a perder massa magra. Eu falo, agora a gente vai fazer hipertrofia. Entende? Então você tem que saber o momento de direcionar uma pessoa que vem pro teu consultório para emagrecer. Aí você fala assim, você não tem que emagrecer, você tem que ganhar músculo. Mas peraí, doutor, eu quero perder peso, eu sei, mas se você perder peso, você vai piorar. Daí é aquela questão, a pessoa perde 3 quilos e ganha 5. Aquele efeito sanfona, que eu vou fazer até uma live amanhã, né, sobre efeito sanfona. Se possível, gostaria que vocês acompanhassem. Então essa que é a questão, a gente precisa ter paciência para a coisa acontecer. Cada um funciona de um jeito. Cada um tem um metabolismo, perfeito? Então essa que é a questão. É muito individual. Medicina, ela é customizada. O 2 e 2 não são 4, o que é para um não é para outro. Tá bom, Luana? Então, exatamente, o Hermes é sensacional, a Luana falando, né? Hoje ele foi a chave do meu dia, mudança de vida é sensacional. Cara, o Hermes... É assim, cara, posso falar muito bem desse cara, porque eu gosto muito dele, e ele é um cara que ele tem um potencial de motivar, né, as pessoas, assim, único, né? Ele motiva muito. Quando a gente treina, eu com a minha esposa, cara, ele, principalmente ela, a Camila, assim, porque a Camila, cara, ele fala, cara, ela é a minha melhor aluna aqui, ela é mutante. Então, quando o Hermes vê que a pessoa realmente tá ali, firme, forte, aí é que ele se anima cada vez mais, né? Então, ele é um cara aí, cara, que eu já até falei pra esse cara te dar um pouco de PNL, agora eu acho que ele vai me escutar. Mas é um cara que tem um motivacional muito, muito interessante, realmente. Então, obrigado aí, Felipe. Porra, eu tenho a cara do Kelly Slater, eu já ouvi falar isso, cara, mas faltou só aquela bilha azul, né? E pegar, onde eu pego, mas tem que treinar, acho que na próxima vida eu chego lá. Mas aí, valeu, obrigado. Então, Vanessa de Lima Soares, eu tô adorando o desafio. Caí, mas consegui levantar, graças ao grupo e a vocês responsáveis. Gratidão. Vanessa, cair, todo mundo cai. Fraquejar, todo mundo fraqueja. Só que o poder de recuperação é que eu acho que é a grande questão aí, é o grande X. Porque a gente vai cair, a vida a vida é assim, né? Ela vai te colocar quebra-molas o tempo inteiro. E você vai tropeçar e vai cair. Só que tem pessoas que caem e ficam. E tem outras pessoas que caem e levantam, né? Então eu vejo que essa questão do não desistir é muito forte. É algo muito maior. E eu não estou falando no âmbito só do emagrecimento. Eu estou falando no âmbito da vida. Quantas vezes você, Vanessa, teve desafios na tua vida
que te puseram à prova da tua fé, por exemplo, e você foi lá e conseguiu, né? Porque eu costumo dizer, usa a seguinte frase e a seguinte analogia: tem pessoas que transformam o gato siamês num tigre de bengala. E o nome desse gato é problema. Problema todo mundo vai ter. Desafio todo mundo vai ter todo dia. Vai sobreviver a essa seleção natural da escola da vida os melhores adaptados a ela. Ou seja, aceita. Aceita, levanta e vai buscar o que é teu. Tá? Esse é o conselho assim que eu te dou, Vanessa. Tá legal? Mas eu sei que você já está totalmente incorporada e voltada aí de novo no foco. Beleza? Vamos lá, tem mais coisa. É algo muito maior. Eu não estou falando no âmbito só. Janela. Isso aí, Letícia. Obrigado, Letícia. Você, né? Você que lida, né, muito com essa parte emocional. Por que eu falo isso, né, da parte da psicologia? Cara, não adianta você deter todo o conhecimento do mundo. E você simplesmente tem que passar o teu conhecimento para aquela pessoa que está na tua frente, para ela entender o que você quer fazer, aonde ela quer chegar, né? E esse trabalho aqui em parceria que a gente está realizando é exatamente isso. A gente tem que entrar aqui, lá no Mindset, e virar a chave. E muitas das vezes não adianta você ir procurando basicamente a estética. Eu vi vários relatos aqui de pessoas melhorando o seu funcionamento fisiológico absurdamente. E naturalmente isso vai reverberar na sua composição corporal. Eu sempre digo que uma mudança do estilo de vida, o efeito colateral que você vai ter é o quê? É simplesmente o teu corpo ficar melhor. Então, entende o seguinte, cuida da tua saúde, que o teu corpo vai ficar bonito, mas como um efeito colateral. Agora, quem busca basicamente só o físico, uma hora, pode até dar certo, não vou dizer que dá errado, mas a chance é muito maior de dar errado, porque você está buscando o físico. Aí você chegou, tô com o físico legal, você relaxa. Não, cara, a saúde é para a vida, né? A longevidade, né, que é a longevidade saudável, que é o que a gente está buscando. E o efeito colateral de bons hábitos é um corpo bonito, é um corpo sarado, é um corpo da forma como todos vocês, ou a maioria das pessoas desejam. Perfeito? Eu tenho esse conceito. Então, aqui a Valenca Amanda Valenca. Os óleos de gergelim ômega 3 funcionam com eficiência na quebra de gordura? É uma estratégia a seguir? Então, se você quiser utilizar o ômega 3, né, a gente sabe que o ômega 3, a gente tem uma ingesta muito pobre, né, de ômega 3, porque a gente não está muito habituado a comer peixe. A Organização Mundial de Saúde preconiza 12 quilos de peixe por ano. Isso significa 250 gramas por semana, ou seja, 1 quilo de peixe por mês vezes 12 quilos. Tá? Então o ômega 3 ele vai te dar uma saúde cardiovascular muito melhor. Tá? Já o óleo de gergelim, ele é da família, tá? Ele é da família também desses óleos poliinsaturados. Então você pode utilizá-los sim, né, na quebra de gordura, que pelo que eu estou entendendo, de repente é para manter o jejum. Você poderia utilizar. Uma coisa também interessante nesse aspecto é o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é o ácido caprínico, né, do óleo de coco, que teria uma melhor ação nesse aspecto, tá bom, Amanda? Já ouvi falar da espirulina para candidíase de repetição. Camila, então, a espirulina também, ela funciona muito bem, não só para isso, né? Como também para vamos dizer assim, um lava-jato das tuas células, né? A espirulina é maravilhosa. Realmente. Obrigado aí, Felipe. Valeu. Vamos botar assim postar isso aí nos stories. Essa live vai ficar gravadinha aí nos stories aí do grupo. Tá legal? Obrigado, Cleo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Já me mostraram... Você no postinho dizendo que você tá vendo um cara ali... Ah, sim. Pô, obrigado, Val. Pô, que bom. Exatamente. Eu frequento ali. Exatamente. Ali no 5, né? Ali, inclusive, que até eu e a minha esposa, a gente aprendeu a pegar onda ali na escolinha, né? E a gente sempre frequentou ali.
E que bom que uma pessoa disse que eu sou fera, legal. De repente, certamente eu conheço essa pessoa, né? Depois, se você puder falar quem é legal. Hermes zoador do caramba. Então, deixa eu ver. Galera, a gente tá com 4 minutos para fechar a live aqui, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver. Galera, eu tô muito feliz aqui que eu tô vendo que eu tô tendo feedback, né, muito legal de vocês. E assim, a gente já combinou, cara. Toda segunda-feira à noite vocês vão ter que me aturar aqui, né? Eu combinei com o Hermes, né? A gente vai fazer esse bate-bola que eu particularmente eu preparei um roteiro aqui para falar, mas graças a Deus assim, vocês já me perguntaram, eu já falei tudo que me perguntaram, né? Fugi do roteiro e já falei tudo do roteiro que vocês perguntaram. Parecia que vocês estavam adivinhando, né? Então, aqui, ó. Aqui eu cheguei agora aqui, o Henrique, né? Aqui, pelo que eu vi aqui, acho que as perguntas acabaram, né? Se alguém tiver, a gente tem ainda 3 minutos e 40, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso falar aqui pra vocês que eu não falei ainda, tá? Uma dica legal. Eu sempre digo também para meus pacientes, tá? Café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo, né? Eu acho que isso aí que tem que ser a regra do jogo pra gente. Já está pintando pergunta aqui. Pro aquele jeito faltou só a bilha azul e pegar um pouco mais de onda, né? Exato. Então, gente, era essa a dica que eu queria deixar para vocês, né? E também lembrar o seguinte: quando a gente está fazendo um processo de emagrecimento, a gente tem a fome. Você acaba de comer, você selecionou lá a quantidade de arroz, de feijão, de proteína e tal, você comeu. E aí você fala, caraca, bicho, eu tô com fome ainda. Gente, o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal, eles são conectados, tá? E essa conexão do processo de mastigação até essa comida chegar no estômago, tá? Você tem 15 minutos, mais ou menos, para você entender, para o cérebro entender que aquela comida que tem ali já basta. Só que normalmente as pessoas comem muito rápido, elas nem mastigam o alimento. Elas têm uma péssima digestão por mastigar mal o alimento. Então, muitas das vezes, tem pessoas que comem para de comer por estufamento, né? Porque come muito rápido, comendo muito rápido, você não dá tempo do trato gastrointestinal conectar com o cérebro e eles conversarem, para falar, galera, ó, o estômago fala, bicho, ó, é isso aí que tem, libera, né, a leptina, que é o hormônio aí lá da saciedade, tá? E zerou. O cérebro fala, beleza, estômago, vou liberar a leptina e vou falar que tá zerado. Por isso que é sempre interessante levantar com um pouquinho, né, de fome da mesa. E dá tempo. Coma, descansa o talher, mastigue 12 a 15 vezes. Comeu, mastiga, descansa o talher. Deu 15 minutos, você, se já tiver comida no prato, é bem capaz de você não comer. Porque o cérebro, ele já fala aqui, ó, é o que tem e acabou. É isso aí. Entendeu? Exatamente, isso aí, café de rei. Café sem açúcar. Isso aí, com pimenta. Tá bom. Hermes, então, galera, Hermes tá pedindo pra terminar aqui, senão não vai dar pra salvar. Galera, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus, adorei aí o feedback de vocês. Segue a gente lá, NutroHealth, Dr. Gustavo Medeiros. Manda um beijo lá, Mel. Valeu? Galera, um abraço, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.